eu acredito que o modo proposto, então, para a realização desse debate, que é falar sobre a linguagem dos sentidos na constituição da razão, para depois falar de razão e linguagem, eu acredito que esse método seja o mais adequado para conseguirmos, então, pôr em ordem essa discussão que a mim me parece ser da maior relevância. Bom, o que nós precisamos, então, evidenciar neste exame para tratar desse assunto? Eu trato e eu organizo do seguinte modo: linguagem é todo o evento natural humano que contenha dados comunicativos. Ou seja, sempre que algo que ocorre tanto no plano da natureza fenomênica quanto nas ações humanas, esse dado contenha, então, informações que comuniquem algo, que ordene algo, então, eu acredito que nós podemos inserir essa questão no âmbito da linguagem. E por que é necessário tratar dessa forma? Porque eu estive pensando mais detidamente sobre essa discussão que nós estamos fazendo já desde o início das nossas reuniões do grupo de estudos, sobre as relações que se estabelecem entre o universo fenomênico e o organismo humano na constituição do sistema racional. Eu acabei percebendo e me dando por conta que, em verdade, existe uma linguagem do universo que se comunica com esse organismo e que, na medida que se comunica com esse organismo, ela acaba, então, produzindo um sistema que, ao final e ao cabo, vai produzir, então, a racionalidade humana, a razão humana. Ou seja, se nós formos observar atentamente o sistema de inteligência natural que o organismo humano possui, nós vamos perceber, então, que o organismo ele consegue estabelecer uma relação de comunicação com o mundo da natureza, e a partir desta relação de comunicação com o mundo da natureza, ele consegue ordenar um conjunto de dados relevantes que são utilizados por esse organismo para conseguir cumprir com duas instruções vitais com as quais ele está comprometido, sem as quais, inclusive, ele não existiria. Os estudos, né, que já foram feitos no âmbito da biologia e da ciência da natureza, especialmente sobre a constituição dos organismos no universo, ou particularmente naquele universo que nós estamos inseridos, que é o nosso planeta, a Terra, todos os estudos que foram feitos a respeito disso, eles acabaram identificando que os organismos vivos, eles estão permanentemente em processos de reprodução orgânica. Ou seja, se nós tomarmos, então, o organismo humano como referência, nós vamos identificar a fecundação como o início desse processo, e durante a fecundação, durante todo o curso da existência humana, um complexo sistema de reprodução que tem início com a fecundação é iniciado, e essa reprodução que se inicia no organismo celular e se espraia, então, para todo o organismo humano, ela se dá de um modo tal em que ela cumpre um ciclo que tem início, então, com a fecundação e encerra quando esse processo de reprodução cumpre com todo esse ciclo, encerra com a morte. Então, nós temos entre a fecundação e a morte do organismo humano, nós temos um complexo sistema de reprodução, permanente reprodução, que mantém esse organismo vivo. No bojo desse processo de reprodução permanente, de autoprodução e de reprodução permanente, esse organismo atende também um outro mandamento, uma outra instrução da natureza, que está contido, então, nesse sistema de inteligência, é de fazer, então, que esse próprio organismo se adapte permanentemente para sobreviver a todas as
relações que ele estabelecer durante esse ciclo vital, então, entre a fecundação e a morte. Bom, de que forma isso ocorre? Isso só é possível ao organismo porque ele consegue, então, receber informações do mundo da natureza, consegue interpretar essas informações do mundo da natureza e consegue fazer uso dessas informações do mundo da natureza para conseguir cumprir com essas duas instruções. Ora, é óbvio que o organismo humano, então, tomado deste modo, tem que ser examinado e tratado como um complexo de inteligência natural. E é um complexo de inteligência natural, então, que se comunica com o mundo da natureza, porque o mundo da natureza tem uma linguagem que ela utiliza, então, para se comunicar, para estabelecer essa relação de comunicação entre ela e o organismo, então, que está condicionado, então, a cumprir este ciclo e que, portanto, se adaptando, se reproduzindo permanentemente, se adaptando permanentemente, ele vai buscar, então, sobreviver até cumprir esse ciclo de uma fase a outra. Essa reprodução, que num primeiro momento é endógena, ou seja, se dá no interior do organismo, num determinado momento da existência humana, ele se projeta para fora do organismo, então, por meio, né, dos processos, então, de reprodução entre o organismo humano, que se reúne com outro organismo, então, essa reprodução agora se projeta para fora do organismo. Então, ele cumpre esse ciclo, se projeta para fora, o outro organismo, então, que dá início a um novo ciclo vital, cumpre novamente com todo esse ciclo e continua se projetando, se projetando. Então, esse organismo, esse sistema de inteligência, né, natural, se comunica com o universo fenomênico e essa comunicação se dá por meio de uma linguagem que é a linguagem que, de um certo modo, uma parcela dessa linguagem, nós conseguimos, então, interpretá-la por meio de um sistema de comunicação que nós chamamos do sistema dos sentidos humanos, ou seja, o ser humano, então, consegue se comunicar com esse universo fenomênico de diferentes modos, e um desses modos é o modo que se dá por meio dos sentidos, ou seja, toda vez, então, que determinados eventos ocorrem no plano da natureza que produzem vibrações, né, no meio em que o ser humano está inserido, e essas vibrações acabam sensibilizando, né, o ouvido, e estas informações, então, são armazenadas neste organismo por meio de um sistema que se chama audição. Toda vez que o organismo entra em contato com outros elementos da natureza, esses elementos possuem determinadas características que dizem respeito à temperatura, à dureza, né, à tessitura desses elementos, e o organismo humano, então, recebe essas informações, né, por meio dessa linguagem do mundo da natureza, e essas informações são armazenadas, são arquivadas, são guardadas, então, no interior do organismo. O mesmo ocorre com a visão, o mesmo ocorre com o olfato, e o mesmo ocorre, então, com todos os sentidos humanos. Então, se nós formos, num primeiro momento, tratar disso, né, nós vamos perceber, então, que a natureza tem uma linguagem por meio da qual ela se comunica com esse organismo, e esse organismo, então, ele vai buscar, nesta linguagem da natureza, os dados que ele precisa para interpretar a natureza e cumprir, então, com essas duas funções vitais, que é reproduzir-se permanentemente e buscar sobreviver a qualquer custo, então, a esses eventos da natureza. Bom, num determinado modo, esta linguagem dos sentidos é uma linguagem irracional. Ela é uma linguagem que se expressa unicamente por meio das sensações. Ou seja, as sensações, então, a capacidade do organismo humano de receber representações do mundo da natureza por meio das sensações, então, ela estabelece uma comunicação, a natureza estabelece uma comunicação com o organismo, e essa comunicação é irracional, ela apenas ocorre, ou seja, ela se projeta para o organismo produzindo impressões. O organismo, então, recebe essas impressões, que são os dados comunicativos, e esses dados, então, eles são sintetizados pelo organismo. E quando eu falo em sintetizar pelo organismo, eu não estou tratando ainda,
né, das relações que esses dados vão buscar depois constituir um outro sistema de inteligência, que é a inteligência racional. Eles são sintetizados no organismo como um todo, ou seja, o organismo é impresso pelo evento da natureza que é compulsório, que se impõe a esse organismo. E ao se impor no organismo, essas impressões, então, são transformadas em sínteses. O que seriam essas sínteses, então? De que forma nós poderíamos verificar com o que estamos tratando quando falamos disso? As sínteses são os processos, quando eles se imprimem no organismo, eles transformam o organismo. Ou seja, o organismo, antes do evento da natureza que produziu vibrações no sistema auditivo do organismo, é um. Depois que ele produziu essas vibrações, o organismo é outro. É o organismo mais as informações impressas por meio da audição. Ou o organismo é o mesmo depois das informações que são impressas por meio do tato, ou por meio do gosto, ou por meio da visão. Portanto, cada vez que um evento da natureza ocorre, ele transforma o organismo. Transforma por quê? Porque ao entrar em contato com essa competência natural, que é a sensibilidade, ele transforma parte do organismo e essas transformações se constituem em sínteses que ficam armazenadas na parte especializada do organismo de tratar com o mundo da natureza em relação a essas informações. Então, a pessoa passa a constituir um sistema de memórias. Ela pode depois, num determinado momento da sua existência, reconhecer, né? O próprio organismo passa a reconhecer, então, os eventos da natureza que se imprimiram por meio das suas sensações e produziram sínteses, porque eles constituíram uma transformação do organismo humano num conjunto de memórias. Essas memórias, então, vão produzir um dado relevante que nós vamos, então, agora poder entender e tratar de uma forma um pouco diferente quando formos falar, então, agora da razão e linguagem. Por quê? Porque esses eventos da natureza que se comunicam de modo natural com o organismo humano, por serem irracionais, elas constituem essas sínteses, elas constituem um conjunto de memórias. O organismo sabe perfeitamente como fazer uso dessas informações para ordenar, então, o seu comportamento no mundo da natureza, para saber enfrentar aqueles eventos que podem, de uma determinada forma ou de outra, atentar contra essa necessidade do organismo de resistir, de sobreviver a esses eventos. Essas informações, elas vão constituir um conjunto de dados relevantes, né, para que o organismo, então, consiga aprender e aprender a se comportar ou a agir nesse mundo da natureza que ele faz parte e que, portanto, ele está integrado e buscando, então, cumprir esse ciclo vital que teve início com a fecundação e que, num determinado momento, se encerrará com a morte. O organismo sabe fazer isso de forma natural. Por quê? Porque o organismo humano, ele é dotado de um sistema de inteligência natural. Esse sistema de inteligência natural é uma inteligência irracional. É um sistema de inteligência que é a mesma no ser humano, que talvez, e é bem possível que eu esteja certo ao afirmar isso, que talvez seja o mesmo sistema de inteligência que todos os demais animais também possuem. E esse sistema de inteligência natural irracional, que se dá, então, por meio desta comunicação entre o universo, ou a natureza fenomênica, e o organismo inteligente, né, do ser humano, ou do reino animal, de uma maneira geral, esse sistema de inteligência que se imprime no organismo, que transforma o organismo a produzir sínteses que constituem em memórias orgânicas, então, dessas relações com a natureza, eles vão constituir um sistema de inteligência que serve, então, para que o organismo consiga interpretar os dados da natureza para proceder, então, às transformações de adaptação que vai permitir que ele consiga não apenas sobreviver enquanto organismo, mas também projetar essa transformação para gerações futuras. Esse sistema de inteligência natural, que é orgânico, esse sistema ele é legado entre as diferentes gerações. Ou seja, estas transformações que a natureza fenomênica promove no organismo humano por meio dos sentidos,
e que produz, então, sínteses e memórias, essas transformações elas serão depois legadas para as gerações futuras. Porque se é que a minha intuição, e se é que eu estou certo naquilo que eu estou tentando agora, então, aprofundar um pouco mais das minhas investigações a respeito desse tema, o organismo humano, quando ele cumpre esse ciclo, né, que inicia com a fecundação, né, e depois, num determinado momento desse processo de reprodução permanente, ele se projeta para fora de si por meio de outros organismos e produz um organismo novo para seguir com estes ciclos vitais, este organismo, ao se projetar para fora de si, ele leva junto com ele esta carga de informações que o mundo da natureza produziu nesse organismo por meio desse sistema de comunicação irracional, que é a comunicação dos sentidos. Então, o organismo, ele recebe as informações, essa carga de informações, e essa carga de informações é legada para as gerações futuras. Alguém me perguntaria, mas Paulo, da onde que você tira uma conclusão dessa natureza? Qual é o dado empírico, então, do mundo natural que você pega para dizer que isso é possível? Bom, eu poderia, e eu já disse isso numa outra oportunidade aqui nas nossas reuniões, eu poderia trazer aqui, então, como exemplo, o caso dos pássaros. E aí eu posso citar um particular aqui no Rio Grande do Sul, não sei em quais, se existem pássaros iguais a esse em outras regiões do país, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos um pássaro que nós chamamos de João de Barro, em que ele, embora nunca tenha frequentado nenhuma escola de João de Barro, ele nasce sabendo produzir uma casa extraordinária, que tem toda uma técnica de construção que permite, então, que ele produza uma casa que suporte as intempéries, a chuva, o tempo, né? E que ele sabe fazer de forma natural. De que forma esse pássaro consegue produzir essa casa? Porque ele recebeu essas informações, são informações que se projetam por meio dos sentidos, que certamente ele tem, sabe se comportar no mundo da natureza, ou seja, o ciclo vital, né, de reprodução, de projeção desse organismo de fora de um para outro, fez com que, num determinado momento, um pássaro começou a produzir essa casa, aprendeu a produzir essa casa, e, na medida em que ele aprendeu, ele depois passa a legar esta informação para as gerações futuras. Os pássaros que sabem fazer ninhos sofisticados, a gente pode observar isso no mundo da natureza, a quantidade de ninhos extraordinários que os pássaros sabem fazer, e cada um desenvolveu uma técnica que diz respeito ao seu modo, ao ambiente em que ele vive. Então, o João de Barro, ele produz essa casa porque provavelmente vive num ambiente em que os elementos da natureza que permitiam, então, construir o ninho para cumprir esses ciclos vitais de reprodução eram aqueles, enquanto que outros, como o beija-flor, a águia e assim por diante, vão utilizar de elementos da natureza onde vive, e cada um desenvolve, por meio das suas competências naturais, a capacidade de produzir os seus ninhos. Então, o ser humano também. Isso tem a ver o quê? Tem a ver com a ancestralidade. Essa discussão sobre ancestralidade, historicidade do ser humano é um tema que eu acho que nós poderíamos um dia nos dedicar a examinar com um pouco mais de cuidado. A ancestralidade dos seres humanos, então, tem a ver muito com isso. E é bem provável que, se nós tivéssemos competências distintas da que temos, né, ou que talvez temos e perdemos por não saber mais usar, é bem provável que a gente conseguisse acessar essa carga de informações dos nossos antepassados para saber como proceder nesta atividade que se chama sobrevivência, adaptação e sobrevivência no mundo em que vivemos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma linguagem, né, que se constitui e se desenvolve por meio do sistema de inteligência natural do organismo humano, que serve, então, para fazer com que ele cumpra com esses dois mandamentos da natureza, que é se reproduzir permanentemente, e a reprodução, então, começa com a reprodução celular, né, produzir novas células, tanto que o processo de envelhecimento, né, do organismo humano é um processo que se dá exatamente pelo esgotamento dessa capacidade de reprodução celular, e depois se projeta para fora dele, e na medida em que essa reprodução ocorre celular, ele está permanentemente buscando informações do mundo natural,
Essas transformações são lentas, obviamente, mas ele também transforma esse organismo para fazer com que ele consiga se adaptar ao meio em que ele está vivendo. E esse sistema de inteligência, então, ele vai se constituindo no organismo humano de forma lenta, gradual, né, progressivo, e num determinado momento desse processo todo, ele vai produzir, então, agora uma outra forma de inteligência no organismo, que é a inteligência racional. Ou seja, a filosofia, né, moderna e alguns pensadores, embora tenham depois tratado esse assunto de uma outra forma, mas já perceberam, já se deram por conta que que o ser humano, né, ele, depois que ele vai cumprindo com essa fase de desenvolvimento natural, chega um determinado momento que ele se constitui plenamente e toma consciência da própria existência, constitui um sistema de racionalidade que permite ele perceber, se dar por conta, então, que ele existe, que ele é diferente, que ele não faz mais parte do todo, mas que ele é um indivíduo, que é uma parte desse universo que se reconhece como um ser, então, que sente, e ao se reconhecer que é um ser que sente, ele também agora passa a pensar sobre isso. E então, num determinado momento, esse sistema de inteligência natural, essa linguagem do universo fenomênico, constitui a razão. O ser humano se torna racional. Bom, aí então nós podemos tratar e podemos dizer que tem início uma nova fase da constituição do sistema de inteligência. Ou seja, esse organismo que recebeu dados, que a linguagem do universo foi produzindo informações, então, o universo foi se imprimindo, e essas impressões foram produzindo sínteses. Estas sínteses foram se constituindo num conjunto de memórias, que, num dado momento, elas são caóticas, porque estão fora de ordem, porque o universo, por as suas particularidades, ele está permanentemente mudando, se transformando. O universo como tal é mutação objetiva, é movimento permanente no espaço. Esse conjunto de impressões, de sínteses e de memórias, né, que são caóticas, num determinado momento, esse organismo, esse indivíduo se reconhece, então, como um ser que consegue perceber a existência desse conjunto de informações que a linguagem do universo imprimiu nesse organismo, ele vai precisar, então, agora colocar essas informações em ordem. Então, se nós tínhamos a linguagem do universo constituindo a razão humana até aqui, no momento em que o organismo, que o ser humano se reconhece, então, agora nesse universo, como um ser que pensa e que sente, na medida em que ele faz isso, que ele toma ciência disso, ele agora vai se voltar para esse conjunto de memórias, de informações, e vai buscar pôr essas memórias em ordem, vai procurar, então, ordenar esses dados caóticos desse universo em permanente mutação objetiva no espaço, e na medida em que ele começa a pôr em ordem, agora a razão passa a produzir uma linguagem. O universo que, por sua linguagem, produz a razão, permite que, num determinado momento, de um dado momento desse processo, então, da existência humana, agora, a razão passa a produzir a linguagem. E qual é a linguagem que a razão utiliza? A linguagem da razão é a ordenação das impressões, aliás, a ordenação da síntese, né? Porque as impressões são o modo pelo qual o organismo, então, se comunica, é a linguagem, as impressões, na verdade, elas fazem parte da linguagem, né, do universo, então, as impressões. O organismo vai pôr em ordem esta síntese, esse conjunto de memórias, e na medida em que ele põe em ordem estas memórias, ele vai produzir agora, a razão vai produzir uma linguagem. Qual é a linguagem da razão? São a ordem estabelecida entre as sínteses das impressões do universo fenomênico, que é a linguagem do universo. Então, na medida em que o organismo põe em ordem estas memórias, ele agora vai produzir novas sínteses. Essas novas sínteses da ordenação dessas memórias é que vão constituir agora na linguagem racional dos indivíduos.
a linguagem racional não passa de sínteses de ordenação das memórias das impressões. E na medida em que o indivíduo põe em ordem a memória das impressões, essas memórias colocadas em ordem, elas passam a ser utilizadas em representação do universo fenomênico. Ou seja, a ordem das memórias, as sínteses dessas ordens, elas são representações das memórias, das impressões, que são tomadas agora como linguagem, como a nova linguagem produzidas pela racionalidade humana. Então, a razão humana se constitui uma nova linguagem, e essa nova linguagem que a razão humana constitui são novas impressões, e essas impressões, então, agora, são o modo de ordenação que o organismo humano utiliza para utilizar como linguagem de representação do universo fenomênico. Então, vocês percebam que quando se pensa sobre a ordem da linguagem, você não pensa sobre o universo fenomênico. Você pensa sobre as memórias que o universo fenomênico produziu no organismo humano por meio das sensações. E aí, então, essa linguagem são as representações racionais que o indivíduo utiliza para pensar sobre o universo. Então, quando ele pensa sobre... Esse momento é o momento da transição entre a linguagem irracional para a linguagem racional. Porque enquanto que a linguagem irracional é a linguagem dos sentidos, que se imprime no organismo por meio das sensações, a linguagem racional é a linguagem das relações que o organismo toma a partir das memórias como representação do universo fenomênico, do universo no qual ele está inserido. Então, estas memórias tomadas como representação constituem uma nova linguagem. Ainda não estamos falando da linguagem escrita, dos signos linguísticos, né? E muito menos das expressões fonéticas da linguagem, que é o terceiro momento dessa investigação que eu ainda não estou tratando aqui. Quando eu falo da linguagem, da razão e linguagem, eu estou falando que a ordenação das memórias, das impressões, é que constituem a primeira fase da linguagem racional humana. Nesse momento, o ser humano torna-se racional. O que é tornar-se racional? É produzir relações, é desenvolver a capacidade de estabelecer relações. Essa é a razão pela qual a educação humana tem que iniciar preparando o indivíduo para estabelecer relações em ordem. O indivíduo que não consegue estabelecer relações em ordem no espaço não consegue desenvolver um sistema minimamente racional para buscar representar esse universo em permanente mutação objetiva no espaço. Por quê? Porque o universo está permanentemente em movimento e permanentemente mudando a posição no espaço. Se ele muda a posição no espaço por esse movimento, para produzir um sistema de racionalidade que tenha condições de se comunicar com um mínimo de ordem com esse universo, é preciso que esse sistema racional consiga estabelecer, então, essa ordem no espaço e no tempo. Então, a razão e linguagem que eu trato aqui ainda não é a linguagem dos signos linguísticos, mas a linguagem pela qual o indivíduo emancipa-se do mundo da natureza ao conseguir pensar sobre o mundo da natureza sem precisar sentir novamente impressões e sem estar em contato permanente com aquele universo das suas relações. Então, esse novo momento, essa linguagem, a razão e linguagem, então, que eu trato aqui, é a linguagem transcendente. Por que ela é transcendente? Porque ela está emancipada do mundo da natureza. Ela agora trata com representações do mundo da natureza, não mais com o mundo da natureza, que agora ficou historicamente no passado, nas impressões e nas sínteses desse sistema de inteligência. Eu passei 2 minutinhos dos 30 minutos, eu gosto de seguir rigorosamente o tempo que a gente estabeleceu, mas eu acredito que com isso estão dados aqui novos elementos de racionalidade. Como eu disse para vocês, eu quero preparar, eu quero ainda conseguir expor com um pouco mais de tranquilidade essas ideias, mas para mim ainda, dessa forma, elas são novas, e eu espero que eu tenha com isso conseguido provocar os amigos e as amigas que participam da reunião de hoje a pensar um pouco, e de modo diferente, a respeito de questões que às vezes, por não pensarmos sobre elas, a gente acaba não se dando por conta e deixando passar. Obrigado, estou à disposição. Vamos continuar, então, agora a fase dos nossos debates e discussões.
Bom, André, Alexandre, Cibele, Edmilson, Irene, José Fernando, José Orlando, Odila também entrou agora durante o início da reunião. Está aí, então, estão aí colocadas algumas ideias para serem criticadas, né? Aliás, não sei a razão pela qual o nosso querido amigo Leonardo Irazaki, polemista, né, por natureza, não tem participado das nossas reuniões, e o João Emil se justificou hoje porque está dando aulas num curso de pós-graduação, portanto, não teve condições de participar da nossa reunião. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, vou trazer, então, para o nosso debate. Paulo, quando tu referes ali que a transmissão, né, a transmissão dessa cultura que a gente recebe da ciência da natureza, e a transmissão para os nossos descendentes. Isso vai acontecer sempre após o processo de síntese e após essa percepção que vem pelo sentido se transformar em memória, ou não? É a primeira linguagem. Essa primeira linguagem, não pode entrar com som, questão da ética. Essa primeira linguagem que é legada, não a segunda jamais. Não, a segunda jamais, mas eu digo assim, ela só vai ser legada após o processo, que me parece que é um processo natural, né? Após a percepção, o processo de síntese e a configuração da memória com relação àquilo, é isso que eu transmito para os meus filhos, para os meus descendentes. Talvez não caiba aqui a palavra percepção, pelo menos com o sentido que nós construímos até aqui, né, da percepção, não. Impressão. Porque o que acontece? Quando um evento da natureza fenomênica ocorre, ela se imprime no organismo. Essa impressão transforma o organismo. Essa impressão, ela se transforma em quê? Em síntese. Esta síntese, então, é o organismo mudado pela impressão produzida pelo universo fenomênico. Esse momento de inteligência que é legado. Ele vai... Essas impressões vão ocorrendo no curso da existência. Eu acho que daria para dizer assim, uma síntese primitiva, né? Uma primeira... Um primeiro momento, exatamente. Esse pode ser transmitido, pelo que eu entendi. O que não, pode ser legado. E daí teria um segundo momento que seria justamente a síntese com síntese, enfim, outra que daí é pessoal. Era isso que eu pensei, porque, por exemplo, assim... É o que eu entendi, não sei também. Um filho que ouve um pai, né, numa linguagem determinada, por exemplo, um pai racista, um pai que comete racismo, um pai que gosta de um determinado estilo musical, um pai que tem uma determinada estética, um determinado gosto, ele também vai receber, através do sentido, oriundo da linguagem humana, né? Não daquela da natureza que a gente fala. Aí a minha dúvida, ela seria da natureza nesse momento ou não? Porque ela vem através da linguagem humana e eu também acabo promovendo processos. Tem filhos que saem iguais aos pais, talvez até pelo convívio social e não pela questão biológica. Não, essa linguagem cultural, esse sistema de inteligência cultural... É cultura, não é legado. É claro que... Porque o que acontece com a criança e na educação, então, civilizada? Porque agora vamos introduzir uma outra expressão que, a mim, pelo menos, ela ajuda muito a entender um pouco essas distinções. A educação civilizada é a educação produzida por meio da razão e da linguagem. Linguagem no sentido de linguagem que se expressa por signos, né? Então, essa é a razão civilizada. A razão civilizada tem um propósito, que é submeter o ser humano. Submeter o ser humano o quê? À razão civilizada. Fazer com que o ser humano abandone essa inteligência natural dos sentidos e se submeta a um novo modo de razão, que é a razão produzida pela cultura. Essa cultura, ela é relacional. Então, uma criança que ouve alguém tratar de certos temas de certo modo, ela tende a imitar essa pessoa e fazer essas relações da mesma forma. A menos que ela perceba o equívoco, né? Se ela tem condições disso, se ela está na fase inicial da constituição da razão civilizada, ela tende a adotar esses comportamentos para ela também. Então, isso é o que ocorre no ambiente social, que é um outro momento desse exame, que não entrou na discussão.
o debate que eu tentei pautar até aqui, pelo menos o meu objetivo foi esse, foi não tratar da razão civilizada, da razão cultural, mas da razão em que o organismo produz para tratar com o mundo da natureza. Para tratar, para pôr em ordem, então, porque se nós somos impressos pela objetividade fenomênica, pelos fenômenos da natureza, se essas impressões nos transformam, se essas impressões elas são armazenadas no organismo por meio de síntese, ou seja, elas são sintetizadas pelo organismo, essa síntese transforma o organismo, quando isso ocorre, ainda nós não estamos tratando da razão. É isso que vai servir agora de referência para a razão, para pôr em ordem e construir uma linguagem racional que se volta para o mundo da natureza. Ou seja, é quando o indivíduo consegue parar e olhar para um rio e percebe que o rio se move. Ele percebe que a água não está parada, que ele tem condições de distinguir um rio de um lago. Ele vai chegar na frente de um rio, de um lago, e vai racionalmente entender que o lago tem características porque a água não se move. E que o rio mudou de características e que, portanto, agora ele está tratando de um dado diferente da natureza porque ele percebe o movimento das águas. Mas, ao perceber racionalmente isso não significa uma razão civilizada. Isso é a razão natural. Todo organismo, todo ser humano, né, ele produz. Se uma pessoa nascesse, conseguisse sobreviver sozinha numa ilha, ela desenvolveria uma racionalidade. Ela conseguiria entender, pensar sobre tudo aquilo que existe nessa ilha para poder tratar racionalmente dessas questões. Por quê? Porque ela desenvolve uma racionalidade natural que ela consegue estabelecer uma relação de comunicação ela consegue trazer essas relações comunicativas da natureza para o ambiente da racionalidade e produz uma inteligência racional. Ela só não vai ter necessidade de produzir uma linguagem escrita ou fonética, porque a linguagem escrita e fonética agora ela tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de se constituir num meio intersubjetivo entre dois organismos inteligentes que, ao estarem em contato um com o outro, precisam estabelecer uma ponte comunicativa para buscar tratar dos mesmos assuntos. Então, a linguagem, né, por meio de signos, ela é uma fase mais avançada desse sistema de racionalidade, quando o indivíduo vive socialmente, vive com outros indivíduos, e que precisa encontrar meios agora de estabelecer um processo de comunicação com outro indivíduo, porque como são seres ativos, ambos são seres ativos, eles precisam estabelecer uma ponte que permita a comunicação entre ambos. Então, é nesse momento agora que surge uma outra linguagem que não foi tratada aqui, eu não tratei sobre isso, quero deixar bem claro que o que eu tratei não trata disso, é um outro tema que eu estou examinando. Quando isso surge, quando essa necessidade intersubjetiva surge, né, aí sim os indivíduos vão produzir representações fonéticas ou sígnicas para permitir, então, a troca de comunicação por esses meios, para estabelecer, então, o diálogo, né? Entra essa investigação aí que é feita, né, por Habermas, o Tércio Inácio Jung, né, que... o Tércio, não, desculpe, Tércio, é como eu estou aqui com o desktop aberto, aqui não aparece todos os nomes, o Tércio, nosso doutor Tércio, que examina a comunicação aqui tem estudado a respeito disso. Aí entra, então, essas outras investigações, né, da comunicação intersubjetiva, que podemos também, e certamente vamos fazer esses exames aí em outras oportunidades, mas que eu fiz questão, e eu quero deixar bem claro, de não introduzir essa discussão aqui, nesse exame de hoje, porque o propósito é demonstrar que há uma linguagem utilizada, que é uma linguagem do mundo da natureza, que constitui a razão, e depois tem a razão produzindo uma nova linguagem agora para se voltar para o mundo da natureza. Mas é razão e mundo da natureza, são as duas pontas desse sistema.
quando introduzirmos os demais indivíduos nesse ambiente e formos falar de cultura, aí precisamos falar, que eram os temas que tratávamos nas reuniões anteriores. Aí vamos falar de teologia, de política, de moral, de ética e uma série de outras questões que aí envolvem a intersubjetividade. Desculpe, ficou muito claro. A gente tem um problema, até quem sabe pela forma de ensino, sei lá, de sempre trabalhar com a ideia de exemplos, né? Sempre trazer isso. E essa questão dessa inteligência, dessa racionalidade, vamos dizer, primitiva, essa primeira impressão, tu trouxe como exemplo algo animal, que tu trouxe como exemplo os pássaros, né? E os passarinhos. E claro que, obviamente, que tu trouxe um gaúcho, né? Um passarinho gaúcho, afinal, são gaúchos, né? Um nível já melhor de passarinhos, né? Mas eu queria que tu trouxe, por isso que eu te digo pela questão do exemplo, né? Um exemplo não animal, um exemplo do ser humano, de transmissão de conhecimento humana, semelhante a essa que tu colocou do passarinho. Eu acho que até questões orgânicas poderiam tratar como exemplo, mas quem sabe para deixar mais fácil para todos, né, essa colocação. Eu não sei exatamente assim de que modo assim nós poderíamos falar sobre isso. O que seria então esse sistema? De que modo tratar isso, assim? Mas primeiro eu queria dizer o seguinte: quando eu trato desse sistema de inteligência, dessas relações entre o organismo e o mundo da natureza, eu poderia usar uma expressão que eu procuro não utilizar aqui exatamente pela carga de, não sei se preconceito ideológica que ela carrega, que as pessoas acabam compreendendo completamente diferente. Eu poderia dizer o seguinte: isso se constitui a espiritualidade humana. Espiritualidade humana é o sistema de inteligência que permite com que o ser humano, o organismo humano, se comunique diretamente com a natureza. Ou se comunique quando eu falo natureza, eu estou falando de toda a natureza, das árvores, dos rios, da mata. Quem tem esse sistema muito bem desenvolvido e que nós podemos aprender com eles, eu tenho a mais absoluta convicção que eles têm muito a nos ensinar, são os nossos irmãos indígenas. Eu acho que se a gente quer efetivamente tratar desse assunto com seriedade, vamos dar ouvidos a eles. Eles têm muito a ensinar. E eles têm razão. Porque o que significa o processo civilizatório? O processo civilizatório é um processo de submissão. Você se submete à linguagem. Você diz o seguinte: a partir de agora é a palavra que governa o mundo. Então a palavra ordena o meu mundo, a palavra constitui o meu mundo, ela produz o meu mundo e eu me insiro nesse mundo para viver a partir da palavra. E aí, quando eu abandono o mundo da natureza e eu passo a imaginar que todo o mundo cabe na palavra, eu abandono esse universo extraordinário, né, que nos constituiu e não consigo mais entender ele. Perfeito. Então, e aí vem uma outra questão que eu venho chamando a atenção e que eu acho que revela um pouco daquilo que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é um processo de loucura coletiva. A sociedade humana enlouqueceu completamente. E essa loucura foi produzida pela palavra. Porque as pessoas se submeteram ao mundo da palavra, esse mundo da palavra, ela foi se sofisticando, de uma maneira tal que retirou o homem completamente do mundo da natureza, ele não consegue mais entender o mundo da natureza, e quando ele se dá por conta disso, isso acaba enlouquecendo as pessoas. Então, a palavra, e eu ouvi uma vez isso de um grande líder espiritual, né, dessas comunidades originárias das nações que constituem efetivamente a nossa pátria, né, ele me dizia o seguinte: a palavra, ela enfeitiça. Se você não tomar cuidado, ela te enlouquece. E aí depois ela te domina completamente. Então nós estamos dominados pela palavra, é por isso que as pessoas ignoram completamente as relações humanas, afetivas, não conseguem mais ter alteridade, não conseguem sequer respeitar os rios. Os rios viraram verdadeiros lixões, né?
estão matando o mundo, a natureza, né? Porque as pessoas não se reconhecem, não tem mais ancestralidade. Nós perdemos, a palavra retirou a ancestralidade humana para produzir o homem histórico. Nós somos produtos da história, não mais da nossa ancestralidade. Perdemos esses vínculos de ancestralidade que vão nos comunicar com o mundo da natureza e com todo o nosso passado, que lá nas origens vai nos vincular novamente à Terra. E o fato de perdermos a ancestralidade e nos tornarmos históricos é que nos enlouqueceu. E se nós queremos efetivamente refazer a ponte, né, de humanidade, nós temos que voltar a dar importância sobre essa questão que se chama espiritualidade. Se nós não retomarmos a nossa espiritualidade, a tendência do ser humano é cometer cada vez loucuras maiores do que estão sendo cometidas hoje. É o que eu imagino, sei lá. Mas eu quero dizer para os amigos e amigas que participam desse grupo de estudos que eu não tenho a menor dúvida. Se nós queremos efetivamente refazer essa ponte, nós vamos ter que dar ouvidos às grandes lideranças das nações indígenas, e tem lideranças extraordinárias hoje aqui, que estão conseguindo, inclusive, que se inseriram no mundo da palavra, que acabaram se rendendo, né? Então, de certa forma, apesar que eles conseguem ainda preservar esse vínculo com a natureza, se inserindo e estão conseguindo se comunicar conosco. Temos aí, né, Davi Kopenawa, Yanomami, temos o Ailton Krenak, né? Krenak, que é uma comunidade indígena que foi praticamente destruída, só tem 300 hoje no Brasil, os antigos botocudos, né? Que é um verdadeiro filósofo indígena hoje. Então, a gente pode dar ouvido a eles. Eu tenho certeza que o caminho é a espiritualidade. Quando eu estou dizendo, eu não uso, quando nas minhas falas, a expressão espiritualidade, porque ela tem uma carga de preconceito. Saiu, Paulo. Paulo? Ele foi falar de espiritualidade e cortaram o sinal dele. Ah, é verdade. Foi falar de índio, né? Foi falar de índio e cortaram o sinal dele. Falar disso. O algoritmo do SNI já pegou o Paulo. Pegou. Mas, gente, eu acho que o teste pode me ajudar. Eu não consegui. Eu compreendo essa questão que o Paulo coloca por exemplo, do animal, da transmissão racional do conhecimento de pai para filho ali, né, entre uma mesma espécie, beleza. Essa questão animal, sim. Por exemplo, a gente vê vários exemplos. Ontem eu vi notícia aí de uma baleia que faz 20 anos que vem para o Rio Grande do Sul, aqui para a costa, né, enfim, é sua rota. Enfim, você vê essa questão de conhecimento que eles têm. Agora, eu não sei se a espiritualidade, eu acho que eu sou equivocado na minha colocação, se ela seria também esse tipo de transmissão. Eu confesso que eu ainda, por isso até coloquei a questão orgânica. Eu acredito que o conhecimento ele tem uma fase que é, vamos dizer, orgânica. Afinal, meu organismo ele tem conhecimento. Eu não ensino ele como que ele deve digerir, como ele deve se suportar, enfim, né, como deve viver. E, enfim, eu tenho algumas dúvidas ainda nesse ponto. Quem sabe, André, tu quer um exemplo dos humanos, né, de herança? Pois é isso que eu estou pensando. Mas quem sabe o próprio sistema, a própria estrutura linguística possa ser esse exemplo. Mas eu pensei, mas o Paulo coloca a linguagem como algo a posterior a isso, entendeu? Não, mas eu digo a estrutura, não a linguagem em si. Tá. Né? Entendi.
que é uma herança natural, essa estrutura que nós temos, né? Sim. Temos de volta o Paulo aí. É. O Trump, o Trump e o Bolsonaro já permitiram o retorno. Já congelou de novo. É. Agora voltei. Voltei como Irene. Mas eu não sei o que está acontecendo. Vocês viram, né? Simplesmente fui. E agora que decadência para Irene. Paulo! Bloqueado. Tentei acessar pelo meu celular, estou bloqueado. Barbaridade. Paulo! Chineses, 5G. Não, mas não é 5G. Esse aqui eu estava acessando por a fibra ótica, né? Mas só um pouquinho que eu vou me adaptar aqui. Eu acho que o José tem uma manifestação, Paulo. Nós acabamos discutindo aqui com o Tércio, comentando essa questão de um exemplo humano, né, que você colocou a espiritualidade, mas eu fiquei até questionando, quem sabe outro, para ser mais fácil compreensão. Na verdade, a questão da espiritualidade agora, então entra uma outra questão aí que vai... Tá, mas aí cada vez tu tá me complicando mais, eu não entendi nem a primeira e tu tá já trazendo outra questão. Não, o que eu estou tentando dizer é assim, ó, que quando a gente fala de espiritualidade, é o modo pelo qual o universo se estabelece relações com o organismo humano. Porque essas relações são irracionais, como eu disse, tu não tem como tratar ela por meio da linguagem que nós utilizamos, linguagem que se dá por meio de signos linguísticos, né? Eu estou falando de uma linguagem que ela é da natureza. Então, essa relação de espiritualidade, ela não é unicamente humana. A natureza também estabelece uma relação de espiritualidade contigo. Concordo. Nesse sentido, né? Então, não estou... Paulo, Sim. A minha questão seria, que eu ia te perguntar, eu queria colocar aí para reflexão, como é que fica a questão da liberdade humana, né? Essa inteligência primitiva, ela é totalmente determinada. Como é que fica a questão da liberdade, né? A liberdade seria somente de pensar sobre as sínteses. Antes disso, o ser humano é totalmente determinado pelas impressões. Como são os animais. Eu te pergunto o seguinte, o animal deixa de ser animal ou morre porque não pensa, né? Na verdade, o animal é animal por ser animal. O ser humano é um animal por ser animal. A constituição da razão que nós utilizamos para tratar intersubjetivamente entre diferentes seres humanos, ela é um sistema de inteligência que é posterior à constituição de uma linguagem da razão para tratar do universo fenomênico. Ou seja, se é possível falar, então, de um percurso lógico, nós diríamos o seguinte: nós temos, então, o universo como totalidade, o homem como parte, o universo como fenômeno, o homem como aquele que recebe impressões do universo. Então, as impressões são produzidas no organismo, o organismo produz sínteses, essas sínteses compõem um sistema de memórias, essas memórias, na medida em que são colocadas em ordem, elas produzem agora uma linguagem da razão para tratar com o universo. Então, até aqui, eu ainda não falei da linguagem que os indivíduos utilizam nas suas relações intersubjetivas. Eu estou tratando da linguagem utilizada pelo organismo para permitir que o próprio ser humano, racionalmente, entenda o universo. Então, existe uma linguagem, quando eu uso eu estou usando linguagem porque eu poderia dispensar essa expressão, ela não tem, nós estamos construindo um sentido para o que eu estou tentando tratar aqui, né? Quando eu uso essa expressão linguagem, eu estou dizendo o seguinte, que há um meio, né? Por que eu disse, né, que linguagem é todo o evento natural com propósito comunicativo? Porque a natureza, quando ela, ou que, não é com propósito, mas que estabeleça relações de comunicação, né? Ou seja, a natureza, quando os fenômenos ocorrem, a natureza, ela se comunica com o organismo humano.
Então, por isso ela é uma linguagem. O organismo humano, então, ele é impresso, ele recebe essas informações da natureza. Ou seja, se colocou a mão no fogo, a linguagem vai te dizer o seguinte, ó, você está sendo fritado, né? Então, retira a mão, aí tu vai queimar. Então, há uma comunicação. O calor é uma comunicação. A vibração sonora é uma comunicação. Os raios luminosos são modos de comunicação. O gosto é um modo de comunicação. Então, ou seja, há uma linguagem nesse modo de comunicação que o organismo humano, então, consegue entender. E, ao entender essa linguagem, ele vai adotar comportamentos, como qualquer animal adotaria, né? Para fugir, para se alimentar, para não fazer absolutamente nada. Então, há uma relação linguística entre o universo e o organismo. Na medida em que o organismo, agora, que o ser humano se reconhece pensando e passa a fazer uso dessa linguagem, né, para voltar a tratar dessa natureza, ele vai constituir uma nova linguagem, que agora é a razão produzindo uma linguagem racional, ou seja, uma linguagem que vai utilizar esses dados da natureza para tratar da natureza racionalmente. Até aí, ao que me parece, eu quero deixar mais uma vez claro o que eu estou tratando aqui, eu não estou falando dos diferentes indivíduos tratando um com o outro, como o que nós estamos fazendo agora. Não estou falando do que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando daquilo que eu imagino que ocorra no âmbito do organismo humano para, primeiro, interpretar a linguagem da natureza e poder produzir uma racionalidade que permita pensar sobre a natureza. É isso, tudo isso está ocorrendo ainda no âmbito da razão, dos pensamentos humanos. Então, quando ele faz isso, se ele consegue, quanto mais ele conseguir assim aprimorar essa linguagem, ele está desenvolvendo o que nesse momento? Ele está desenvolvendo um sistema de espiritualidade, ou seja, das suas ideias com o mundo da natureza. Porque a espiritualidade, então, está vinculada ao âmbito racional, de ideias. Então, a racionalidade, a espiritualidade é dotar a razão de sentimentos. Quando você dota a tua razão de sentimentos, você desenvolve a espiritualidade. Esses sentimentos é o modo pelo qual tu traz, então, do mundo da natureza, os dados, e transfere para o mundo da inteligência racional, dos pensamentos. Esse é o percurso. Agora, é claro, que depois que essa capacidade se sofistica, né? Se desenvolve, se sofistica, depois que isso ocorre, então, sim, aí com base nesse conjunto de informações, que são extraordinárias informações que a razão humana acumula, agora ela vai pegar esse conjunto de informações. Pegar, olha uma expressão que não caberia, mas... Então, ele vai tomar esse conjunto de memórias, de dados, e a partir desses dados, agora sim, ele vai, tal qual nós poderíamos fazer, poderíamos usar bonecos, esculpir bonecos. Então, vamos supor que as pessoas fossem desprovidas da capacidade da fala, né? Elas vão transformar em símbolos essas ideias. E esses pode ser por meio de dedos, movimentos, né? Na medida em que os indivíduos, também desprovidos de fala, passam a fazer uso dos movimentos dos dedos e assim por diante, podem usar materiais, bonecos ou qualquer coisa, eles agora constroem uma linguagem intersubjetiva. Agora é um outro momento da linguagem, que é um novo propósito agora, não mais fazer com que o ser humano dialogue consigo mesmo e com o mundo da natureza, estabeleça uma relação de entendimento, mas agora é um modo pelo qual esses indivíduos estão construindo mecanismos ou meios para estabelecer comunicações com outros organismos. Agora, essa comunicação é intersubjetiva. Pode ser por gestos, pode ser por representações fonéticas, pode ser por signos linguísticos. Bom, aí sim, aí surge o momento em que se constitui a palavra. E com a constituição da palavra, então, agora o ser humano torna-se um ser humano capaz de dialogar, de tratar entre os diferentes indivíduos a respeito de temas que têm a ver com esse universo onde eles vivem. Bom, aí a palavra se faz o uso que quer, né? Pode usar ela para ordenar, para integrar, para fazer com que o indivíduo, então, se desenvolva na sua plenitude, ou pode servir para submeter, para enganar, para fazer o outro, então,
Aí surgem as ideologias. A palavra é um instrumento das ideologias. E as ideologias, como eu já tratei, pelo menos, não sei se eu consegui ser claro nas questões que eu tratei em outros encontros, as ideologias, elas podem ser ideologias, então, científicas. Você usa a palavra para buscar pôr em ordem, por meio da linguagem, o mundo da natureza. Você vai tratar, então, por meio da palavra do mundo natural e ordenar o mundo natural. Você pode utilizar a palavra para persuadir o outro. Ela vai se transformar em instrumento da política, né? Aí você vai tentar fazer com que o outro se convença de que as palavras que você propõe a ele, junto com comportamentos, ações que ele deva adotar a partir das palavras, tu vai tentar dominá-lo, né? A política, assim, é o direito, e aí entra todas as instituições políticas nesse sentido, né? E, por fim, nós poderemos aí, então, utilizar a palavra para produzir sistemas morais, para tratar, então, das origens últimas do ser humano, dos fins últimos da existência humana, das paixões, dos desejos, né? Do medo humano, e aí você produz uma ideologia moral, um ambiente de moralidade, que não se comunica com o mundo da natureza, mas como se comunica com o sistema de ideias, ele também coordena depois as ações humanas. Então, eu poderia dividir esses 3 sistemas ideológicos como o sistema, então, uma moral científica, uma moral política, uma ideologia científica, uma ideologia política, uma ideologia moral. Todas elas agora estruturadas a partir da palavra. Sem a palavra, não seria possível produzir essas ideologias. Então, a palavra é um instrumento da ideologia. E a palavra é um instrumento do processo civilizatório. Você civiliza o homem quando você submete o homem à palavra. Então, ao se submeter à palavra, o homem se torna civilizado. O que ele faz? Abandona o mundo da natureza. Agora, não é o mundo da natureza que ordena, né? E com a sua linguagem que ordena o universo da existência humana, mas a palavra, que o submete, e aí, a partir daí, faz ele agir nesse mundo da natureza.